Olá, pessoal! A gente veio aqui hoje mais uma vez para falar sobre assuntos bem bacanas. Estamos aqui hoje no canal da Cuidar Estrategicamente para falar um pouquinho mais sobre os riscos psicossociais, né, dos fatores de saúde mental aí relacionados às empresas. Hoje eu vou me apresentar primeiro para depois passar aqui para a Neide. Para quem ainda não me conhece, eu sou Edmara, da Lapidari. Aqui na Lapidari a gente trabalha com saúde mental, né? Então estou nessa parte junto com a Elisa aqui fazendo esses trabalhos. Brinco que da turma, gente, eu sou a estagiária, sou também estudante de psicologia. E, enfim, estou aqui para ajudar no que for necessário, porque já fui gestora, né, de equipe e eu já vi muito adoecimento dentro de empresas sem poder fazer muita coisa, por falta de conhecimento. E hoje, além do conhecimento, eu acho que eu tenho a experiência, então eu posso contribuir com isso aí, tá? Vou passar para a Neide se apresentar, depois a gente continua do tema aí. Neidoca, pode se apresentar aí. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário de quem for ver esse nosso canal aqui, esse nosso vídeo. E hoje nós vamos falar realmente de um assunto muito importante, né, Edi? Bem, eu sou Neide Lúcia, eu sou psicóloga clínica, eu também faço parte do Cuidar Estrategicamente, nós temos um projeto com 11 psicólogos em todo o Brasil, né? Também já trabalhei como gerente de recursos humanos aqui no jornal muito conceituado em Jundiaí, e hoje estamos aí trabalhando com a nova norma NR1, implementando na tua empresa, certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, e hoje nós vamos falar desses dois assuntos muito importantes no mundo corporativo. Isso aí, Neide. Então, vamos explicar primeiro o que é o cuidar, né? Para depois a gente Sim, seguir conversando. O cuidar sim, estrategicamente é um projeto onde tem várias psicólogas que a gente vai atuar nessa questão de saúde mental dentro das empresas. Então, é no Brasil todo, é espalhadinha aí pelo Brasil todo, vocês já devem conhecer. Quem ainda não conhece, pode sapear aí o canal, que vocês vão ver outras lives, outras coisas. E o que é mais importante? Hoje, a gente veio primeiro já, de cara, falar um pouquinho. Esse mês todo, né? Até para deixar claro, a gente está falando de alguns riscos psicossociais que pode acontecer dentro da empresa. Hoje, eu e a Neide, a gente vai trazer o assunto aí de assédio moral e sexual no trabalho. Mas as meninas, semana passada, já trouxeram aí o excesso de carga mental, né? Excessiva. Nas próximas semanas vai ter aí falta de reconhecimento, jornada exaustiva. Então, se você precisa de saber mais sobre esse assunto, entender mais, já fica atenta aí, já se inscreve no canal que você vai receber as notificações aí para as próximas lives também, tá bom? O que é importante a gente saber desses riscos psicossociais? As empresas, elas desde o ano passado já são obrigadas por lei a identificar esses riscos dentro da sua organização. Então a gente antigamente não tinha muito essa preocupação e com a atualização da normativa a gente tem que dar o olhar para quê? Para ver como que está a saúde mental da sua empresa, como que seus colaboradores estão. Então, nessa pegada aí, dessa atualização da NR01, dessas coisas, a gente está vindo cada dia mais com um assunto para que as pessoas comecem a identificar, porque não é mistério, não é uma coisa difícil, é só saber que você vai identificando e você vai conseguindo cuidar melhor do seu colaborador. Se você é colaborador aqui, que está aqui assistindo a gente e queira passar para o seu chefe, manda o link aí, porque é importante eles também aprenderem, né? O primeiro tema que eu vou trazer hoje aqui é um pouquinho sobre aquela questão assim de que a gente às vezes acaba adoecendo e nem se dá conta, né? Então, por exemplo, quem folga no final de semana e se pega no domingo à noite ansioso e falando, eu não quero acordar cedo amanhã, porque, nossa, eu vou ver aquele colega de trabalho assim, assim, assado, ou, meu chefe vai me cobrar tal coisa, eu não quero isso. Se isso se torna frequente, né, o medo de errar, a cobrança excessiva, né, então, falta de clareza, isso que a gente está falando aí, que o corpo ele vai adoecendo, né. E aí, num tema que a gente trouxe hoje, que a gente queria
falar é sobre o assédio moral. A gente estava até conversando, eu e a Neide, que assim, o que a gente queria era trazer de uma maneira leve, né, Neide? Para que as pessoas entendam o que é e o que elas podem melhorar, né? Tanto é que a gente até colocou aí o título da nossa live hoje, eu vou até colocar ele aqui, ó. Isso é cobrança ou assédio? Porque quando tudo que excede, né? A gente tem que primeiro pensar, tudo que excede pode adoecer. Então já começa por aí. Se está excedendo, pode chegar no adoecimento. E às vezes a gente nem encara como uma questão de que é ruim, né? Quando a gente fala do assédio, não é que é uma coisa ruim, mas a questão é tão pesada, né? Tão ali presente, tão frequente, tão repetitiva, que ela acaba sendo o assédio, né? Acaba virando um assédio moral. Então, eu vou dar alguns exemplos até para ficar claro aqui, né? A todo momento, aquela pessoa que está chamando a atenção dos outros na frente, né? No público. As brincadeirinhas assim, mas você só faz tudo errado, né? Você nunca faz nada certo, né? Isso. Bom, vou testar mais algumas aqui, ó. Por exemplo, ignorar, apesar de uma reunião. E aí todo mundo fala, mas aquela pessoa específica ali sempre é ignorada, né? Isso daí vai gerando um desgaste mental, né, Neide? E aí vai aumentando, né, a carga, né, o excesso, né, disso daí, né? É justamente isso, né, E a gente não pode esquecer que o trabalho, nós ficamos muito mais tempo lá no trabalho do que em casa, né? Então, quando esse espaço se torna hostil, gente, imagine o impacto que causa, não só na empresa, na gente também, né? Aí depois a gente passa para a mente, para o nosso corpo e na história de quem sofre realmente esse assédio, né? Então, é como a Edi falou, gritar, por exemplo, com o seu colaborador, humilhar, ironizar na frente de colegas, né? Isolar um trabalhador no momento de uma reunião, né? Por exemplo, você está fazendo um trabalho, de repente você errou em alguma coisa, você vai lá e tira esse trabalho e passa para uma outra pessoa, sem você justificar o porquê, né? Cobranças excessivas, como você já falou, metas impossíveis, que são aquelas que você passa uma meta para o seu colaborador, mas você não pergunta se ele consegue fazer, né? E com isso, são essas punições injustas, né? Aí vem as ameaças e demissão também, e um monte de coisa, né? E a gente tem que lembrar que o assédio moral ele não é um conflito pontual, isso nós falamos, né, Edi? Ele é repetitivo, ele é intencional, às vezes até negligente também, e gera um sofrimento psicológico, né? Então, o assédio, como a Edi está falando, ele envolve qualquer comportamento de natureza, sabe, indesejada, que constrange, intimida ou humilha o trabalhador. Exato. Se a gente escuta o tempo todo, você não sabe fazer isso, você nunca faz tudo que eu peço, nossa, você é burro. Você vai chegar uma hora que você vai internalizar isso, né? Você vai falar assim, nossa, eu não sei fazer nada, o que eu estou fazendo nessa empresa? E quando, na realidade, falta um reconhecimento, ou, como eu falei, o excesso, né? O excesso de que a cobrança, né? A coisa. E isso daí até deixar claro uma coisa que às vezes não é só naquela questão do chefe para o colaborador, isso acontece também entre colaboradores, onde tem os mesmos cargos, e aí a todo momento você escuta assim, nossa, essa menina é muito burra, ela não sabe escrever isso até hoje, não acredito. Então, isso é um assédio moral. Isso tem que ser falado, né? Depois a gente vai até dar algumas dicas aí, mas tem que ser explícito, tem que ser falado, porque as pessoas não entendem o que é assédio moral, né, Neide? E acaba ficando ali adoecendo, porque vai entrando numa depressão, vai gerando uma ansiedade, né? Como eu falei lá no início, você vai querer, chega no domingo à noite, você tá tão ansioso que você fala, nossa, por que eu tô ansiosa desse jeito, né? Acabei de sair de folga, tava descansando. E eu falo assim, não quero trabalhar, porque aquele ambiente é tão hostil, tão pesado, que não dá vontade de ir. E aí é onde que a gente acaba tendo levando mesmo, né, o burnout, algumas outras
doenças, né, psíquicas que pode realmente impactar muito forte, né? Sim. E eu acho que isso é importante a gente ter na mente, que tem que ser esclarecido, falado e trazer para o seu colaborador um ambiente mais saudável, né? Porque quando a gente fala do ambiente saudável, não é porque eu estou cuidando só do colaborador, coitadinho, né? É que eu posso melhorar minha produtividade se eu tiver um ambiente saudável. Então, assim, como eu falei lá no início, eu trabalho na parte administrativa já, não quero nem contar quanto tempo, aquelas assim, né, para não contar a idade, mas eu comecei a trabalhar fora em 99, então já tem mais de 20 anos aí que eu trabalho com essa questão de gestão de pessoas e saúde mental, e eu vejo isso, que quanto que um ambiente de trabalho ele é mais produtivo quando a gente está num ambiente que as pessoas se entendem, se conversam, tem uma tratativa, né, um olhar diferente. E eu acho que isso que é importante, né? A gente tem alguma coisa a acrescentar aí sobre o assédio moral para a galera? Não, só lembrar que realmente ele é um comportamento repetitivo que as pessoas devem se policiar, né, Edi? E eu sempre falo, é uma frase clichê que eu sempre digo: empresa doente e colaboradores doentes, né? E empresários, eles têm que pensar na saúde mental, sim, dele, inclusive, dos colaboradores, para ter uma saúde geral na empresa, né? Porque toda negligência gera sofrimento psicológico. Certo? No geral, né, Neide, a gente tem conversado bastante aqui no projeto Cuidar Estrategicamente, né? E o quanto que, assim, quanto em várias frentes, até na clínica vocês estão vendo isso, né? De o quanto o empresário também está adoecendo porque ele não consegue manter um ambiente ali saudável, enfim, por conta de não ter esse rastreio, não saber, né? Eu acho que quando a gente fala dessa normativa, ela veio para trazer assim para a gente, tá difícil aqui essa galera, vamos pensar. E a gente tem percebido, né, tanto a Neide quanto eu trabalho nessa área de saúde mental há algum tempo, desde a pandemia, teve um aumento muito grande dessa preocupação, porque as pessoas antigamente não se preocupavam com saúde mental. Não tinha nenhum problema em saúde mental, né? Agora não. Agora as pessoas já conseguem olhar, já conseguem nomear, já tem um pouquinho mais de luz. E essa normativa, né, a atualização, ela vem para atualizar isso. Para falar, olha, empresa, você tem que olhar esse seu colaborador, porque a gente já falou em outras lives que é psíquico, ele passa a ser fisiológico daqui a pouco. Ele não demora muito para virar fisiológico e ter afastamento de trabalho, queda da produtividade, enfim, tudo isso que está gerando aí, né, Neide? Tudo isso está ligado mesmo, né, de ir pensar, vamos pensar assim, olha, o empregador, o empresário, a partir do momento que ele entende, por exemplo, que ele é uma pessoa ansiosa e ele entendeu a ansiedade do seu colaborador, tudo se resolve, né, porque daí você começa a entender o outro sem gerar conflitos, né, sem gerar aborrecimentos. Exatamente. Ô, Neide, então vamos contar aqui para a galera agora um pouquinho, a gente falou bastante do assédio moral, mas vamos contar então para o pessoal o que é o assédio sexual. Eu até brinquei com a Neide que assim, ele é mais escrachado, né? A gente quis falar bastante do assédio moral com uma linguagem bem tranquila para todo mundo entender que o excesso de xingamentos, os excessos de cobrança, alguns excessos, ele pode estar se tornando esse assédio moral. Mas e o assédio sexual, Neide? Conta um pouquinho para a galera aqui o que é esse assédio sexual. Então, Edi, nós vamos falar um pouquinho do assédio. Esse assédio até hoje ainda existe um pouco de tabu, né? Porque as pessoas evitam falar para não serem demitidas, né, no trabalho. E o que é o assédio sexual, na verdade, né? Envolve qualquer comportamento de natureza sexual, claro, que seja indesejado, por exemplo, um toque de mão, um toque na tua perna, um toque no braço, um toque no ombro sem a sua autorização. Quer dizer, é uma ação que constrange, intimida ou humilha, né? Às vezes você está perto de alguém, vem o seu chefe, bota a mão em você sem você permitir, você fica envergonhado, mas você não fala nada. E esse assédio, Edi, ele pode acontecer de diversas formas, e muitas pessoas não sabem.
Às vezes é aquele comentário que fazem sobre o seu corpo. Ai, mas você tá gorda. Ah, mas olha que... Não vou falar palavrão aqui que não pode. Ah, Não mas olha pode, nesse horário não pode. olha que corpo bonito, né? Fala sobre aparência, né? Usa termos assim pejorativos, ou fala da vida íntima, soltando piadas, inclusive, que muitas vezes as pessoas não gostam. Sabe aquelas pessoas indesejáveis que chegam perto de você falando besteira e não se toca? Com insinuações, brincadeiras de cunho sexual. E é sempre aquela historinha, né? De, eu falei brincando, né? O assédio também envolve aqueles convites insistentes, mesmo que a pessoa não queira, olha, eu não gosto de brincadeira assim, e você insiste. Esse contato físico que eu falei que a pessoa não consente, mas você insiste em querer tocar, insiste em querer agarrar, né? Tem as chantagens também. A chantagem também entra aqui no assédio sexual. Sabe qual é? É aquela troca assim, é a troca de favores, né? Olha, se você não trabalhar direito, ou se você trabalhar direito, eu faço isso com você, né? São ameaças ligadas também, olha, você faz direito, você sai comigo, eu aumento a sua promoção, eu vou te dar um outro cargo, né? Ou então, olha, você Vou vai pagar o ficar... jantar, neném. Hã? Aquela história assim, vou pagar seu jantar, né? Vou pagar seu Isso, almoço, né? isso. E você, se você quer trabalhar, vai ter que ser assim, né? Você mantém o seu emprego. Mas vale também ressaltar, Edi, e é um ponto fundamental, empresários entenderem, não só empresários, liderança, colaboradores entre eles, como você falou, com a sede não é só do chefe, não é só do piso para a altura, não importa a intenção de quem faz, o que importa é o impacto em quem recebe. Isso vai gerar um impacto psicológico muito devastador no trabalhador, né? Aí o que acontece? Aí fica naquela história assim, eu não sou capaz, eu tenho que ficar aqui, mas eu dependo disso. A culpa é minha que eu não tenho coragem de pedir demissão. Se eu falar, eu vou perder meu emprego. Então eu tenho que aguentar, sabe? E o medo também dos processos, né? É sempre quem sofre ao lado mais fraco, né, Edi? A gente sabe disso, né? Sim. E o que acontece? Que com esse tempo, esses pensamentos, eles vão se enraizando na pessoa, né? Aí afeta o quê? A autoestima, afeta a sua confiança, a motivação de ir para o trabalho, como a Edi falou, no domingo à noite, por que será que eu estou nervosa para trabalhar na segunda-feira? Né? Porque você está desmotivado para o trabalho. Diminui a sua capacidade de concentração. Sabe por quê? Porque tudo isso vai aparecer no corpo e na mente. Sabe quando você começa a sentir aquela dor de estômago e você não sabe por quê? É já seu corpo, seu físico mostrando sinais de que você está em sofrimento psicológico, né? Aí o que acontece? Vem a ansiedade, você não consegue dormir à noite, você se irrita com qualquer coisa que fala com você, tá sempre triste, sabe? Ai, mas eu não quero ir, mas eu não vou sair. Mas o seu pensamento está naquilo que está acontecendo lá dentro da empresa, né? Queda do desempenho que pode gerar o quê? Os afastamentos e adoecimentos. Então, lembra, a gente sempre precisa lembrar, gente, tenho em mente que o assédio é um crime, né? E hoje ele entrou, né? O assédio moral já tinha, o assédio sexual está entrando hoje, né? Na NR1. Então, ele não é só um problema comportamental, é um fator de risco psicossocial. E isso é importante os empresários entenderem isso, né, Edi? Porque com essa organização agora, elas passam a ter a obrigação de identificar e avaliar, né, esses riscos. Entre eles, aí vem o estresse, a violência entre colaboradores, né, o próprio assédio moral e o próprio assédio sexual. Acho que o grande intuito da gente fazer essas lives é realmente deixar claro o que é. Porque todo mundo fala assim, você já deve ter escutado, né, ao longo da sua carreira aí, né, Neide? Psicólogo é coisa de fresco. Sim, sim. Não precisa não. Só que assim, gente, quando a gente não cuida dessa parte psicológica, quando a gente não muda comportamentos, quando a gente não entende que a gente pode ser melhor, a gente fica em sofrimento. E o sofrimento, ele é tão pesado, que
porque a gente acha que não está dando nada. Quando o corpo está ali reagindo, como a Neide falou, dor de estômago, enfim, várias. Eu não vou nem citar mais aqui, porque tem muitas coisas. Dor de cabeça frequente, bruxismo. Então, tudo isso ele encara. Ah, não, eu tenho isso desde que sempre. Mas quanto isso tem a ver com o trabalho? Porque assim, e às vezes uma coisa que me veio na cabeça aqui agora também, Neide, não vou largar esse emprego, não, lá paga bem, não posso sair. Mas é extremamente cobrado, é extremamente assediado, é extremamente. É um trabalho que é muito, não é prazeroso, porque assim, como a Neide falou lá no início, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho e não em casa. Então, se a gente pensar, a gente teria que se cuidar melhor lá. Porque a gente passa o tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo muitas vezes, né? Porque mal chegou em casa, já vai comer e dormir, às vezes, né? Em alguns casos. E é isso. Onde eu posso melhorar? E pior ainda, depois da pandemia, muita gente foi trabalhar em casa. E aí a cobrança piorou. Aumentou, né, Neide? Neide, a Neide entende aí que essa galera do consultório tem trazido muito isso, né? Aumentou. Muito. E aí, quando aumenta a carga de trabalho, a cobrança ela fica excessiva, o colaborador não dá conta. Ele não consegue lidar com tudo aquilo. E aí acaba ficando muito pesado, né? É verdade. Então, tem que ir devagar. Né? Ô, Neide, dá uma dica para o pessoal, o que você acha que poderia fazer para dar uma diminuída aí nessas questões, quais as atitudes, de repente, que pode fazer, né? Vamos pensar em prevenção, né? Para não arrastar a coisa, né? Então, por exemplo, nas empresas, a NR1, ela passa a ter obrigação, né, de identificar, avaliar e gerenciar esses riscos, né? E entre eles, por exemplo, é estresse crônico, a violência psicológica, e como eu falei, esses 2 tipos de assédio também entram com essa atualização, né? E a gente tem que lembrar que esse gerenciamento que nós faremos com a NR1 não se trata só de riscos apenas de máquinas, né, de barulhos, né, que a gente sabe que muitas empresas são barulhentas, ou produtos químicos também. Eles também tratam de pessoas, relações entre elas, e o próprio clima organizacional também. E tem que lembrar uma coisa também, né, Edi? Que as empresas que ignorarem o assédio, o que pode acontecer? Elas podem ter o aumento de absenteísmo, que são aquelas faltas frequentes dos colaboradores, né? Porque daí eles começam a faltar. E o turnover, né? Que entra hoje um colaborador, não vai com a cara do chefe, porque o chefe falou alguma coisa, ele vai embora. Entra outro, aí é outro chefe, aí é outro colega. E essa rotatividade se torna muito grande. E isso é prejuízo para a empresa. Inclusive, essa perda de talentos que ocorre, né? Porque às vezes é um colaborador que entrou, ele é tão bom, mas ele não fica por causa desse ambiente hostil que a empresa tem. E é assim que nós, do Cuidar Estrategicamente, vamos humanizar o trabalho na sua empresa, empresário, né? Para prevenir o sofrimento no geral de todo mundo, de todos, todos, sem exceção, com um olhar muito humano mesmo. Por isso que é um monte de psicóloga, né, Neide? Todo mundo escutando, né? Eu fico assim, gente, pelo Brasil todo, né, Edi? Pelo Brasil todo, Jundiaí, São Paulo, Minas, Bahia, onde mais? Esqueci, Rio de Janeiro. Paraná. Olha, nós somos uma equipe grande, gente. É só no nosso link. E o que é mais importante? Pode falar, só chamar aqui a gente aqui, se precisar mandar nos contatos, né, aqui no YouTube. Mas o que é mais importante, eu acho que é citar, Neide, que esse escuta não precisa vir só desse projeto da NR1, pode vir também de uma questão das lideranças, dos gestores ali, no geral, escutar às vezes sem julgamento. Escutar a princípio, ele pode filtrar isso depois, porque nem tudo que o funcionário vai falar, às vezes, é coerente. Tem coisa que realmente é uma cobrança da empresa, porque a empresa ela precisa de resultado, gente. Então vamos entender isso, vamos entender que tem um limite, né? Tem metas que são cabíveis e que têm que ser cumpridas. O que a gente está falando aqui é o excesso. Então, o que excede? Eu vou jogar uma meta muito alta e nunca ninguém vai alcançar. Então, nunca vou dar premiação para os meus funcionários porque eles nunca vão alcançar.
E aí as pessoas se matam de trabalhar. É disso que a gente está falando. Mas metas, toda empresa tem que ter, porque senão ela não tem lucratividade, ela não vai ter tudo que ela se propõe a ter ali. Só que ela só vai ter prejuízo, Neide. Ela só vai ter essa prejuízo. escuta, quando ela acontece de maneira diferente, sem o julgamento, escutou ali, filtrou a história e vamos tomar atitude ou não, ponto. Mas não vê assim, se só reclama, porque aí já incentiva, né, aquela coisa ruim, né, de que o funcionário reclama e eu não dou atenção, e aí vai virando aquela bola, para que eu vou reclamar, porque ninguém resolve nada. E nesse sentido, quando você começa com uma escuta com um olhar mais cuidadoso, você consegue ter. Eu vou até citar, até brinquei esses dias atrás. Eu trabalhava com uma gestão há muito tempo atrás, né, de equipe, e uma dessas funcionárias me mandou mensagem esses dias atrás sobre um postzinho que ela falou: não é só um chefe, é mais que um companheiro e tudo, falando de quando eu trabalhei com ela há muito tempo atrás, há mais de 10 anos. Eu fiquei muito feliz porque eu sei que eu toquei na vida daquela pessoa como líder, não como o líder mal, que só cobrava, porque eu cobrava, não, tá, gente? Chefe, né, se tiver alguém assistindo algum dia que já trabalhou comigo, pode falar se eu era chata. Eu era chata. Eu já chegava assim, fulano, tem isso, aquilo. Porém, eu entendia e eu sabia escutar quando precisava. Então, vem cá, vamos lá na minha sala, vou te escutar assim, vem cá. Por mais que eu via que talvez aquilo eu podia ajudar ou eu não podia ajudar, tinha até coisas pessoais que elas traziam para mim, os meus funcionários traziam para mim. Então, quando você se torna com uma escuta, e eu nem era psicóloga, gente, nem sonhava em psicologia. A psicologia aqui em casa era de outra parte, era da Elisângela, e eu sempre fui nessa área administrativa. E agora, de um tempo para cá, eu vi que eu tinha esse acerto de mudança aí para trazer para as outras pessoas. Então, quando eu falo que eu era uma gestora que eu era um pouquinho fora da curva, não é que eu era melhor, não, mas eu consegui escutar o colaborador e eu trago resultado, frutos disso até hoje, que eu acho que é legal. Eu gosto disso, você era chata, mas você era legal, e eu gosto disso, porque eu sinto que eu fiz o meu papel. Eu tinha que ser chata mesmo, eu tinha que cobrar, mas ao mesmo tempo eu podia ser humana, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer também aí, né, Neide, de ser humana, né? Sim, é questão mesmo, né, do trabalho humanizado, né, Edi? O trabalho, aliás, hoje precisa ser humanizado, gente. Nos hospitais, empresas, tanto as grandes como pequenas e médias empresas. Vocês percebem o que é um ambiente saudável quando você entra com prazer para trabalhar? É diferente, gente. É muito diferente, né? Então, se o empresário realmente passar a entender o que é a NR1, tudo se resolve, né, Edi? Tudo se resolve. E ele vai ver o quanto que a empresa dele cresce, né? O E os quanto clientes a percebem, né, Neide? ele passar a escutar os colaboradores, porque às vezes ninguém quer escutar, né? O líder não quer escutar porque é um funcionário, o chefe quer escutar o supervisor não fala o que o colaborador está sentindo, e por aí vai, né? E os clientes sentem. Você, como Isso. cliente, pelo menos, eu sou muito observadora. Então, se eu entro num ambiente onde está todo mundo de cara fechada, tipo assim, né, eu já sei que ali não tem alguma coisa de errado. Agora, você entra num ambiente onde todo mundo tá conversando, fala boa tarde. Eu sou daquela pessoa, gente, que eu já chego assim, para quem for, boa tarde, você tá bem? Tudo bem? Não sei o quê, já começa a conversar. Já derruba. Jeito, aí a pessoa já quebra. Só que se você percebe quando o ambiente da empresa é bom, se a pessoa dá continuidade na conversa, se ela dá exemplos e vai mostrar e vai vender, por exemplo, você está numa loja, a pessoa vai vender com tranquilidade. Então, é isso daí que a gente quer. E isso impacta no seu resultado final. Sempre. Com certeza. Líderes, empresários, quem estiver escutando a gente aqui, gente, bora lá pensar que não é frescura tratar do funcionário. Frescura é a gente deixar enfiar debaixo do tapete e achar que tá tudo bem, né? Porque realmente, quando a gente foca no que tem que focar e trabalha as coisas melhores, né? Trabalha o melhor do ser humano, a gente vai ter resultado, né? Neide, quer fazer alguma consideração final aí para a gente finalizar? E falar para os empresários, né, que investir na saúde mental dos colaboradores não é custo, é investimento na sua empresa. E nossa frase, né?
É a nossa frase, né, de final Porque de vídeo cuidar aí. é a melhor estratégia, né, Neide? Sim, sim, sim. E isso vai ser para a vida toda daqui para frente. Mas muitos empresários, Edi, com certeza, vão sentir a diferença quando eles realmente perceberem que a empresa deles é uma empresa humanizada. Eles vão sentir isso, eles vão perceber com certeza, eu não tenho dúvida disso. E o que é mais importante, só relembrando aqui, que a normativa ela já está vigente desde maio de 2025 e a empresa que teve um ano para se adequar. Então, quem não está adequado ainda, tem até maio para começar a ser multado. Então, empresas, qualquer empresa acima de um funcionário tem que se Tem, preocupar com o psicossocial dentro da sua corporação. Então, pensa que pode ser um, mas esse um ele vai fazer uma diferença danada para você. E imagina uma empresa grande que tem milhões, né, Neide? Uma empresa aí de 100 nossa, empregados, né? E é isso, pensar que é essa força que a gente precisa tratar, né? isso. E deixar um lembrete aqui hoje, gente. A partir de hoje, hoje é dia 12, né? 12 de 12. fevereiro, as empresas têm 100 dias para adequarem e implementar a NR1. A partir de hoje, 100 dias. E 100 dias, gente, voa, passa rapidinho. Então, quem precisar de ajuda aqui, nós estamos aqui à disposição para tirar Sim, com dúvidas, para certeza. ajudar. Espero que os conteúdos que a gente tem trazido também tenham ajudado. E se você conhece alguém que precisa escutar tudo que a gente falou, acho que a gente falou até bastante, né, Neide? Passa Oh, esse link aí para a galera, porque a gente está aqui para ajudar. O nosso papel como colaboradoras aqui do Cuidar Estrategicamente é colaborar com a sua saúde mental e com o seu bem-estar, né? Obrigada, sim. gente, por ter acompanhado aí. Quem estiver assistindo depois também, um grande abraço e até a próxima. Semana que vem tem mais das meninas aí, ó. Fiquem atentos, tá? Grande abraço. Outro, Di, obrigada, viu, linda? E até na próxima quinta-feira. Até.